ocasião desta festa tão bonita no calendário da nossa igreja. Eu desejo a você, meu irmão, a você, minha irmã, a sua família, a todos que você ama, a todos com os quais você se relaciona, que fazem parte da sua vida. Um abençoado, um santo Natal. Bom, continuando, é bom lembrar que o telefone mudou e eu vejo que até alguém estava reclamando que agora começou, que agora conseguiu falar com o programa. É 3469-2532, 3469-2532, por telefone. Por e-mail de sempre, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Mas nós estávamos falando desses costumes e aí falamos de rompimento de algumas coisas, a periferia existencial, periferia em todos os sentidos, e aí eu fiquei de voltar agora a respeito do sínodo, em que o Papa parece que tem tentado romper alguns esquemas com relação ao casamento de famílias. Aqui nós até já falamos aqui no programa, não é qualquer casal, né? Não é um negócio assim, né, como liberou geral, não é isso. É que existem, nós sabemos, nós somos padres, que lidamos com a comunidade, que existem casais, pessoas que casaram, recasados, casaram novamente, mas que não foi não houve nenhuma, da parte de pelo menos de um, né, desse que casou novamente e está lá na igreja, está participando, quer participar plenamente da vida da igreja, mas que não teve nenhuma responsabilidade. Esta pessoa lutou o mais que pôde para salvar o seu casamento, mas infelizmente casamento não depende de um só, né? E ele não conseguiu, ela não conseguiu. Aí acabou namorando, noivando e se casando com a outra pessoa. E querem continuar a viver a sua vida de igreja. Parece que esse é o problema grave que nós temos hoje, né, na igreja. Uma multidão de pessoas está nessa situação. E, Padre Cândido, não são poucos, não, são muitos. São muitos. É. E vai aumentando. Então, a igreja está sentindo uma necessidade imperiosa de responder a um problema que estava ficando dentro de uma moldura muito rígida e talvez afastando muitas pessoas da igreja. Eu tenho conhecido na prática pastoral afastamentos dolorosos, porque o caso deles, digamos assim, não poderia nunca ser resolvido dentro da moldura rígida da igreja. Uhum. E são pessoas que têm sofrido muito. E pessoas que merecem toda a atenção, ser tratadas com misericórdia e tentar resolver, não simplesmente não aconteceu nada e pronto, e continua, não. Realmente dar uma resposta adequada, vendo a situação de cada um e talvez questionando toda a nossa própria prática sacramental do matrimônio, porque pode ser que muitos desses casos nem aconteceu um verdadeiro sacramento no início do primeiro matrimônio. Isso também é uma dúvida e um questionamento que a própria igreja está querendo fazer. Às vezes falam os teólogos, né, que muitos matrimônios, chamados matrimônios, quem sabe se realmente se pode aceitar a definição de um verdadeiro sacramento por falta de uma disposição pessoal, de uma preparação adequada, de uma postura de fé. Então... eu vejo o problema muito complexo. Por exemplo, a igreja... dentro das várias denominações cristãs, nós sabemos, a Igreja Católica é grande, está no mundo inteiro, etc. De alguma forma, ela é uma espécie de parâmetro para as outras igrejas sérias, né? Só que ela está isolada neste ponto, né? Porque todas as outras igrejas, as de grande tradição, as igrejas ortodoxas, as igrejas do Ocidente, luteranos, anglicanos, interpretam o mesmo texto bíblico que só nós interpretamos de uma forma tão rígida, né? Isso é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto também que complica mais ainda, e eu penso assim, é uma experiência com um amigo meu profundamente católico.
profundamente católico e esclarecido e muito bem informado, que lê, talvez passa a perna em muitos padres, porque a gente sabe hoje que há leigos que têm uma formação muito mais profunda do que muitos padres. Então, isso é um elemento. E ele é desses leigos muito bem formados, um grande médico, etc. E ele teve um problema no casamento, inclusive por questões religiosas. E ele separou e se casou novamente. Esse casamento no civil, e ele não pôde se casar na igreja, e ele não quis, conscientemente, ele não quis ir ao tribunal eclesiástico. Ele falou, por que eu não vou ao tribunal eclesiástico? Porque eu fui casado na primeira vez, no final não deu certo, a mulher dele mudou de religião, começou a criar muitos problemas para a relação dos dois. Mas eles tiveram 3 filhos no primeiro casamento. E ele falou assim, se eu vou ao tribunal eclesiástico para justificar e me autorizar a este casamento atual, com o casamento com quem não tem filhos, porque os dois já eram mais de idade e não tiveram esse propósito, mas ele tem 3 filhos. Ele falou, quer dizer que os meus 3 filhos nasceram de uma relação espúria? Ele falou, não. Eu os amei minha mulher, eles são filhos legítimos, meu e da minha ex-mulher. Então, a gente pode perceber que como é complicado, né? Porque eu vejo que o cardeal de Milão, né, o Scola, que foi concorrente do Francisco no conclave, e outros cardeais tentando mediar o problema de alguns muito severos de um lado, estão querendo facilitar os tribunais eclesiásticos para a declaração de nulidade. Isso pode resolver em parte, mas não resolve tudo. É muito complexo. É muito complexo. A primeira parte do sínodo, que ainda está a caminho preparando a segunda parte, já deu, digamos, não sei, um incentivo para não ter medo de enfrentar o problema. E o Papa assistiu o sínodo mudo, só espectador, deixando uma grande liberdade, porque ele quer que o assunto seja tratado, não colocando panos por cima, mas abrindo um diálogo que é fundamental para o presente e para o futuro da Igreja. E então está a caminho. Agora mandaram um segundo questionário para ser trabalhado nas dioceses, com as famílias, com religiosos, com leigos, com todo tipo de pessoas, preparando o sínodo do próximo. O sínodo, que é o outro, foi um propriamente extraordinário, né? Exatamente. Que vai tirar as conclusões. Agora, até porque nós respondemos o primeiro na minha paróquia, reunir os casais, etc. Lá também. Isso no mundo inteiro. Exatamente. Ou seja, olha o interesse que quando manda pesquisar, tem que dar uma resposta. Porque se manda pesquisar e depois eles decidem de acordo com a cabeça deles, não vai ser legal. Vai ser uma frustração ainda maior do que se não tivesse feito nenhuma pesquisa, né? Mas apareceram várias luzes interessantes na primeira parte do sínodo, então parece que está tendo uma outra sensibilidade que já estava fazendo muita falta, né? Então esperamos ainda que o caminho seja percorrido com fidelidade ao Evangelho, mas com fidelidade à situação concreta de tantos casais que estão sofrendo, talvez injustamente, umas situações gravíssimas que a Igreja até agora não soube responder nem resolver muito bem. Nós vamos depois, no próximo bloco, vamos jogar os 2 outros parágrafos, que são exatamente a lei, a disciplina, que segundo o Papa, deveria simplificar um pouco mais, e Jesus diz isso muito claramente no Evangelho: vocês impõem pesados fardos nos ombros dos outros, mas vocês mesmos não ajudam sequer com o dedo a carregar esses fardos. Então, a questão da lei e a questão da misericórdia na interpretação da lei. Vamos agora chamar mais uma música da super conhecida e que não pode faltar nesta época, Noite Feliz, de Franz Gruber.